Risco geológico em Minas Gerais. Até parece notícia de 2022, 21, 20, mas não, é notícia de 2023. Esse risco geológico que acontece anualmente em Minas Gerais, também em São Paulo, Bahia, Santa Catarina, principalmente, já não é uma notícia nova, é um processo histórico que vem se tornando cada vez mais comum. Ele é previsível, uma estrutura climática que a gente sabe que vai acontecer. E com desequilíbrio ambiental causado por diversas questões climáticas, a gente sabe que cada vez mais esses processos vão acontecer, mas não se tem uma política pública efetiva, não se tem um fundo permanente dos municípios, dos estados, para resolver esse tipo de situação. Só em Minas Gerais, até esse momento, 16 pessoas já morreram nesse mês decorrentes dessas grandes chuvas. E o que nós temos? Hoje, um ano da questão da tragédia em Capitólio, Minas Gerais. Vocês devem se lembrar, lá no Lago de Furnas, chamado Mar Mineiro, nós tivemos ali uma estrutura geológica, um processo dentro de um cânion, ali um desmoronamento de um paredão rochoso que infelizmente caiu sobre algumas lanches. A prefeitura foi investigada sobre esse processo porque você não poderia ter um tipo de turismo naquela região com a grande quantidade de chuvas. Capitólio se reorganizou em cima dessa questão do turismo predatório. Hoje a cidade tem aí um processo melhorado nessa questão. Mas as outras cidades do Brasil e principalmente a urbanização descontrolada e a falta de planejamento. Repatriação de obras de arte. Você já ouviu falar disso? Esse é um tema central, extremamente atual. Se você tem prova em 2023, você precisa ficar esperto nesse tema, porque ele tem muita chance de cair. É um tema que vem crescendo desde 2020, principalmente, que é o repatriamento de obras de arte, a busca dos países que foram saqueados, colonizados, escravizados, em ter as suas obras de arte novamente, com uma tentativa aí de reparação histórica do processo que os países colonizadores e exploradores fizeram contra essas colônias. Uma coisa que vem acontecendo bastante são os museus, Os museus, o Museu do Reino Unido, o Museu em Glasgow, na Escócia, decide devolver à Nigéria, no ano de 2022, 72 objetos que foram ali roubados, saqueados do reino de Benin, na Nigéria, durante a exploração inglesa em território nigeriano. A Alemanha, agora no início de 2023, faz a mesma coisa, devolvendo objetos de arte à Nigéria. Esse é um movimento importante que envolve, por exemplo, o Brasil também, que busca algumas obras que estão em Portugal, que foram retiradas de nós. Então, esse processo é forte. Repatriação de obras de arte que envolve aí uma busca de trazer aquilo que é originário do seu país, que foi retirado. É uma luta em busca dos direitos humanos, da simbologia inicial e de uma reparação histórica desse processo. Um mês da grande crise política que assola o Peru. O país vizinho, em 14 de dezembro, depois o presidente Pedro Castillo, depois que o mesmo tentou um golpe de Estado. O impeachment contra Pedro Castillo passou no Congresso. 5 pedidos já haviam sido feitos, mas o último, por incapacidade moral, o impeachment passou. Pedro Castillo faz o quê? Decide fechar o Congresso e chamar um governo de exceção. O Congresso não aceita, inclusive, aliados do presidente, e aí vão com a ideia do impeachment e acabam tirando Pedro Castillo da presidência e ele se encontra preso. A vice-presidente, Dina Boluarte, assume com o país em ebulição social, porque o governo do Pedro Castillo estava extremamente complicado. Os últimos anos no Peru são extremamente complicados dentro desse processo político. Mais um país da América Latina que passa por esses problemas de polarização, de atentados à democracia. Mas no caso do Peru, com o presidente posto agora, aqueles aliados estão indo à rua, pedindo aí para que ele seja solto e que tenha novas eleições gerais. A Dina Boluarte se mantém contra essa ideia inicialmente de eleições gerais e agora prorrogou por mais um mês o estado de emergência no país, que já matou muitas pessoas no confronto entre aliados do presidente contra a polícia e o exército do Peru. A situação no Peru é extremamente grave e há um risco que isso se espalhe aí por todas as regiões do país. Aumento das políticas anti-imigração no planeta. Estados Unidos, Reino Unido, agora a Itália. Você tem esse movimento de fechamento de fronteira, um movimento mais nacionalista em diversos locais do planeta. Nos Estados Unidos, inicia esse movimento com o Donald Trump, que tem aquela ideia de aumento do muro entre Estados Unidos e México. De fato, ele não consegue fazer exatamente como ele queria, mas houve um aumento, sim, significativo da estrutura física do muro, que
hoje barra muitas pessoas e muitas pessoas estão morrendo na tentativa de passar ilegalmente por esse muro. O Biden assumiu dizendo que faria algo diferente, que na prática não aconteceu. Nós tivemos aí a Cúpula das Américas nesse ano, em que os países americanos decidiram, né, e fizeram, pelo menos simbolicamente, um ato que iriam fazer uma política melhor para a questão da imigração. Nós temos o Reino Unido do Boris Johnson, né, que foi um dos motivos também que derrubou ele, que ele tentou fazer com que as pessoas que chegassem pelo Canal da Mancha, vindo da França, ele ia mandar para Ruanda, lá na África, né, a 6.500 quilômetros de distância, para não aceitar refugiados e imigrantes ilegais. Então, a política do Reino Unido seria, a política de refugiados do Reino Unido seria quem chegava em 2 anos do maior atentado à democracia estadunidense, 2 anos da invasão ao Capitólio, o prédio na cidade de Washington que abriga as reuniões do Congresso entre as duas câmaras norte-americanas. 2 anos, naquele 6 de janeiro de 2021, aliados do até então presidente Donald Trump, que não aceitaram a eleição, alegaram fraudes infundadas sobre o processo eleitoral norte-americano, invadiram o símbolo máximo da democracia americana, que é o Capitólio. Naquela invasão, 5 pessoas morreram, 900 pessoas foram presas e vários estão foragidos. E o Donald Trump, que busca aí em 2024 uma nova eleição, está encrencado com a questão da justiça americana, porque ele tem 4 processos ligados a essa invasão, entre eles obstrução e ser o comandante de todo esse processo de invasão ao Capitólio, que é considerado o maior atentado à democracia norte-americana. Nesse dia, que completa 2 anos dessa grande invasão, os Estados Unidos relembra esse processo e Joe Biden vai entregar medalhas a policiais que naquele momento defenderam a democracia dos Estados Unidos. Previdência Social, esse é o tema que você precisa saber para 2023. E eu te digo por quê. 100 anos do início da Previdência Social no Brasil. A Lei Eloy Chaves completa o seu centenário agora nesse ano que estamos. Eloy Chaves, deputado paulista, que vai fazer o início, o marco que nós chamamos da Previdência Social e aí o início, o embrião do que seria a aposentadoria parecido com o que nós temos hoje. Depois da Lei Eloy Chaves, nós temos ali o governo do Vargas, que vai mudar o sistema chamado de CAP do início no Eloy Chaves, e agora no Vargas a gente vai ter os chamados IAPs, ligados a um processo de pensão no ministério criado pelo Vargas de Indústria e Comércio. Depois disso, nós temos algumas mudanças ao longo dos diversos governos e em 2019 a gente tem a chamada reforma da Previdência, muito contestada pelos critérios utilizados, né? O Brasil tem grandes desigualdades sociais, diferenças entre expectativas de vidas gritantes, mas a reforma da Previdência, que vem acontecendo em todo o mundo, ela é justificada por conta do envelhecimento da população e de um aumento geral da expectativa de vida. O governo precisa arrumar caixa para bancar essas aposentadorias e no mesmo processo nós temos a diminuição da taxa de fecundidade da população, que é a questão da PEA. População economicamente ativa vem diminuindo e as pessoas vão vivendo mais tempo. Esse é um processo ligado à Previdência Social que completa 100 anos esse ano. Talibã, o grupo extremista que governa o Afeganistão desde agosto de 2021, quando as tropas americanas abandonaram o país que invadiram lá em 2001, com a premissa do que eles chamam de guerra ao terror, contra o chamado eixo do mal, que eles próprios batizaram, e depois o Donald Trump, em 2020, faz um acordo com o Talibã, dizendo que as tropas americanas sairiam. O Joe Biden assume o governo e mantém o acordo do Donald Trump. As tropas americanas basicamente abandonaram as armas, subiram no avião e foram embora. O presidente, o vice-presidente, que eram apoiados pelos Estados Unidos, também fugiram do país. O Talibã não teve grandes dificuldades em tomar o poder novamente no Afeganistão. A questão é que a partir de então o extremismo, o revanchismo do Talibã só aumentou, e aí principalmente contra as mulheres. Proibiu mulheres no início de estudarem até o ensino médio, aquelas que estavam na faculdade, agora em dezembro também eles proibiram. Então as mulheres no Afeganistão não podem fazer até o ensino médio e agora também as que já estavam na faculdade não podem mais estar na faculdade. Sair na rua só acompanhada, tem que estar sempre de burca e acompanhada de um homem e sempre estar de burca, e também agora elas foram proibidas de trabalhar em qualquer questão social ou em ONGs ou em terceiro setor. Essa é a situação hoje do Afeganistão, que começou a executar pessoas novamente que são contrárias ao governo.